Saber o seu valor faz a diferença. Em 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17 diz assim: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Meu irmão, minha irmã, é o amor do Pai por você que lhe dá o poder de superar todos os erros, falhas e pecados em sua vida. A Bíblia diz assim em Romanos 6,14: o pecado não é mais seu senhor, pois você não vive mais sob as exigências da lei. Em vez disso, você vive sob a liberdade da graça de Deus. Oh, glória! Não é lindo isso, meu irmão, minha irmã? Hoje você está vivendo sob a liberdade da incrível graça de Deus, seu favor imerecido e imerecido em sua vida. A graça te dá liberdade, liberdade da falta, do medo, dos vícios, do tormento, da culpa e de toda maldição e todo pecado. Quanto mais você experimenta o amor e a graça de seu Pai Celestial, mais você se apaixona por Ele e não ama o pecado. Você sabia que o inimigo não tem poder sobre as pessoas que sabem que seu Pai as ama? Se Adão e Eva tivessem acreditado no amor de Deus por eles, o diabo não teria tido sucesso em tentá-los. Infelizmente, eles escolheram acreditar na mentira que a serpente plantou ao retratar Deus como mesquinho e egoísta, como se ele estivesse negando algo de bom para eles. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e vai mudar a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. Faça a única coisa necessária. No livro de Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42 diz: respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Meu irmão, minha irmã, é prático estar ocupado com Jesus? Isto te ajuda? Coloca comida na mesa? Faz prosperar as suas finanças? Isso torna o seu corpo físico saudável? Vamos dar uma olhada no que isso fez por Maria. Você pode encontrar a história de Maria e sua irmã Marta em Lucas 10, versículos de 38 a 42. Vamos ler no contexto todo agora. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Meu irmão, minha irmã, é por isso que eu quero que você esteja ancorado no amor do Pai. Você será inabalável. Você não terá desejo de tocar em certas coisas, ir a certos lugares ou se associar a certas pessoas. Você vai se manter afastado de influências negativas, porque confia no coração de seu Pai por você e acredita que Ele só quer o que é melhor para você. Você descansa sabendo que Ele está cuidando de você para protegê-lo e isolá-lo do perigo. Eu vi que os filhos que estão seguros no amor de seu pai são capazes de dizer não a todos os tipos de tentações.
Isso ocorre porque esse vácuo em suas vidas já foi preenchido. Eles não têm que fazer nada para ganhar a aprovação de seus amigos, quando podem encontrar segurança, identidade e aprovação absoluta no amor de seus pais por eles. E acima de tudo, no amor de seu Pai Celestial por eles. Da mesma forma, quando confiamos no amor do nosso Pai por nós, teremos o poder de dizer não às tentações. Quando você tem uma revelação permanente de quão valioso, precioso e justo você é em Cristo, fica cada vez mais fácil dizer não ao pecado. Quanto mais consciente da justiça você for, e quanto mais consciente de quão valioso e precioso você é em Cristo, mais saberá que sua identidade justa em Cristo e o pecado não andam juntos. E mais, você experimentará o poder de dizer não à tentação. Isso é libertador. Que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. Confie em Deus, não no homem ou no esforço próprio. No livro de Jeremias 17:5 diz: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero mostrar a vocês a diferença entre um homem abençoado e um homem amaldiçoado. A Bíblia, incrivelmente, é clara sobre como você pode ser um homem amaldiçoado e como é uma vida amaldiçoada. A palavra de Deus também mostra a imagem de um homem abençoado e como você pode ser esse homem. Vamos começar explicando como alguém pode ser um homem amaldiçoado. Jeremias 17:5 nos diz que quando o homem confia no homem e não no Senhor, ele se torna um homem amaldiçoado. O homem que faz da carne sua força também é amaldiçoado. Neste contexto, meu irmão, minha irmã, carne pode ser parafraseada em esforço próprio. Em outras palavras, podemos ler o versículo 5 como: Maldito o homem que confia no homem e faz do esforço próprio sua força. Meu irmão, minha irmã, existem basicamente duas maneiras de viver esta vida. A primeira é depender e confiar inteiramente no favor imerecido do Senhor, enquanto a outra é depender de nossos esforços e lutar pelo sucesso. Jamais poderemos alcançar o bom sucesso que vem de Deus dependendo de nossos esforços próprios. Não importa o quanto lutemos e lutemos, não podemos trabalhar por nossa própria justiça ou obter nosso próprio perdão. Qualquer sucesso que possamos alcançar é apenas um sucesso parcial. Por outro lado, o tipo de sucesso de Deus é completo, é íntegro e permeia todas as facetas de nossas vidas: espírito, alma e corpo. A palavra de Deus diz em Provérbios 10:22: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Deus nunca nos dá sucesso às custas de nosso casamento, família ou saúde. Não use toda a sua saúde para perseguir riquezas, apenas para gastar toda a sua riqueza mais tarde para ter a sua saúde de volta. Saúde e integridade em seu corpo físico são parte das bênçãos de Deus. Se você está constantemente sob tremendo estresse e tem ataques de pânico regulares por causa da natureza do seu trabalho, então eu vou encorajar você a dar um passo para trás e buscar o conselho do Senhor. O estresse rouba a sua saúde, ao passo que o bom sucesso do Senhor
faz com que sua juventude seja renovada. Quando você depende de seus esforços, pode lutar por muitos anos e obter apenas uma certa medida de sucesso. Mas quando você depende do favor imerecido de Deus, pode receber bênçãos e promoções aceleradas que anos de esforço e luta nunca poderão alcançar. Veja a história de José em Gênesis 39, meu irmão, minha irmã. Ele não passava de um humilde prisioneiro. Mesmo assim, uma hora depois de conhecer o faraó, ele foi promovido ao cargo mais alto em todo o Império Egípcio. Meu irmão, minha irmã, mesmo que você esteja desanimado como José, neste momento da sua vida, o Senhor pode promovê-lo sobrenaturalmente em um instante, quando você decidir colocar seus olhos nele. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. Com o favor de Deus, você não pode deixar de prosperar. No livro de Provérbios 24:16 diz: Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Meu irmão, minha irmã, quando o favor imerecido de Deus está sobre você, onde quer que esteja, como foi com José, primeiro, você não pode evitar encontrar o favor. Segundo, tudo que você faz não pode deixar de prosperar. E terceiro, você não pode deixar de experimentar aumento e promoção além da sua imaginação. Você pode ver que esse era o padrão consistente da vida de José. Não importava se ele era um escravo ou prisioneiro. O mesmo se aplica a você. Quando o favor imerecido de Deus está sobre você, você é como uma bola de borracha em uma piscina de água. Circunstâncias naturais podem tentar empurrá-lo para baixo e mantê-lo reprimido debaixo da água. Mas o favor imerecido de Deus sempre fará com que você suba até o topo. Não desanime, meu irmão, minha irmã, por suas circunstâncias atuais. Sei que às vezes as coisas podem parecer desoladoras, sombrias e talvez até devastadoras, mas não acabou, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes os pontos mais baixos de sua vida são, na verdade, plataformas de lançamento para a maior promoção de Deus em sua vida. Foi assim para José. Vamos olhar para trás e observar as impressões digitais do Senhor nos altos e baixos da vida de José. Se José não tivesse sido traído por seus irmãos, ele não teria sido vendido como escravo. Se ele não tivesse sido vendido como escravo, ele não estaria na casa de Potifar. Se ele não estivesse na casa de Potifar, ele não teria sido jogado em uma prisão egípcia, destinada especificamente aos prisioneiros do rei. Se ele não estivesse naquela prisão específica, ele não teria interpretado os sonhos dos oficiais do faraó. Se ele não tivesse interpretado seus sonhos, ele não teria sido chamado para interpretar o sonho de Faraó 2 anos depois. Se ele não tivesse interpretado o sonho de Faraó, o Faraó não teria promovido José ao seu primeiro-ministro sobre todo o império egípcio. Oh, glória! Assim disse Faraó a José em Gênesis 41, 39 a 41. Visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu. Você estará sobre a minha casa e todo o meu povo será governado de acordo com a sua palavra. Só no trono serei maior do que você. Veja, eu te coloquei sobre toda a terra do Egito.
Quando olhamos para trás, fica claro que o Senhor transformou a hora mais negra de José em sua melhor hora. A presença de Deus com José e seu favor imerecido fizeram com que José fosse promovido da cova ao palácio. Então, meu irmão, minha irmã, pare de olhar para as suas circunstâncias e pare de permitir que elas o desencorajem. O mesmo Senhor que estava com José está com você agora. Você não pode falhar. Você pode esperar para ver o sucesso além de suas circunstâncias atuais. Que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. O Evangelho traz saúde e provisão. No livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 diz: Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas ficam falando sobre o Evangelho da prosperidade. Na verdade, não existe um Evangelho da prosperidade. Só existe um Evangelho, e este é o Evangelho de Jesus Cristo. Por meio da obra consumada de Jesus na cruz, você pode depender dele para que sua vida de ressurreição pulse e flua em seu corpo físico, do topo da sua cabeça às solas dos seus pés. Doenças e enfermidades não vêm de Deus. Na cruz, Jesus carregou não apenas nossos pecados, mas também nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5 confirma isso, dizendo: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isso não é tudo, meu irmão e minha irmã. Na cruz, Jesus carregou a maldição da pobreza. É o que ele declara na palavra de Deus de hoje, em 2 Coríntios 8:9. Sugiro que leia 2 Coríntios 8 inteiro você mesmo. O capítulo inteiro é sobre dinheiro e ser uma bênção financeira para aqueles que precisam. Portanto, não deixe ninguém dizer que o versículo se refere a riquezas espirituais. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: é o diabo que quer você doente e pobre. Mas o Deus que eu conheço pagou um alto preço para resgatá-lo da maldição, da doença e da pobreza. Vamos entender como Deus lida conosco do ponto de vista do relacionamento. Como pais, sempre buscamos o melhor para nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial deseja as melhores coisas para nós, seus filhos preciosos. Da mesma forma que você deseja que seus filhos tenham saúde, Deus deseja que você desfrute de sua saúde divina. E da mesma forma que você deseja que seus filhos sempre tenham mais do que o suficiente, Deus deseja que você desfrute da sua provisão sobrenatural. Quando Ele prover, prepare-se para uma carga que quebra a rede e o barco afunda. Olha o que diz em Lucas 5, 6 e 7. Quando o fizeram, pegaram tão quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Meu irmão, minha irmã, prepare-se para 12 cestos cheios de sobras.
Em João capítulo 6, versículo 13 diz: Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Lembre-se que você é tudo o que Jesus diz que você é. E tem tudo aquilo que Jesus disse que você tem. Por isso, você é próspero em todos os sentidos. Se você não tem uma vida incrivelmente próspera em todos os sentidos, é porque ainda não se apropriou da herança que já está dentro de você. Que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Aproprie-se da verdade e da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. Hoje é dia de recomeçar. Deus de recomeços. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 diz: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Existem algumas coisas que são absolutamente inevitáveis na vida. Deus tem uma forma de trabalhar e deixou registrado muitas coisas nas Sagradas Escrituras. Não tudo, pois Deus faz o que Ele quer. Ou seja, existem coisas que Ele pode fazer que você nem ousa imaginar. É por isso que não existe muito segredo para que você viva uma vida extraordinária. Mas você pode perguntar agora: mas como eu vou ter uma vida extraordinária? Eu te respondo: você deve primeiramente parar de fazer o que você faz hoje e começar a fazer o que está escrito. Parece simples, não é? Mas é difícil. Porque se fosse fácil, todos nós estaríamos vivendo uma vida extraordinária. Na verdade, a maioria das coisas que Deus nos pede são muito simples de se entender, porém muito difícil de se acreditar. E é por isso que às vezes não vamos para frente e estacionamos. Nós entendemos, mas não acreditamos. A Sagrada Escritura, como dito na passagem no início da mensagem, deixa bem claro que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o que isto quer dizer? Que cada manhã tem algo novo que Deus faz. E por muitas vezes nós não percebemos. O nome disso que Deus faz chama-se recomeço. Deus é um Deus especialista em recomeçar. Nós que nunca percebemos isso. O grande problema de recomeçar é o medo. Temos medo do recomeço devido às experiências que já vivemos e não deram certo. Experiências essas que nos trouxeram dor e sofrimento. E quando um recomeço chega em nossas vidas, ele nos causa medo. Às vezes não reconhecemos um bom recomeço e não percebemos isso por achar que o ato de recomeçar sempre tem que vir após uma tragédia. Quando na verdade, a cada manhã, Deus aperta um botão de reiniciar na sua vida. É por isso que a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, pois toda manhã Ele te dá uma nova oportunidade que você nem pediu. As misericórdias se estendem sobre você e Deus é tão fiel e poderoso que você nem pediu pela misericórdia nesse dia e mesmo assim Ele te deu pela manhã quando você acordou. Pois Ele sabe que é disso que você precisa para continuar. Você precisa de um recomeço.
Todos os dias entram e saem coisas na sua vida. E se você não aprender a recomeçar, você sempre vai falhar no próximo passo. Deus é um especialista em recomeços. Deus é como um GPS que sabe que vamos entrar num caminho errado. Deus é literalmente como um pai responsável, que não dá aquilo que seu filho está pedindo, que não dá aquilo que ele bem entende que quer, ou aquilo que vai satisfazê-lo. Ele é um pai que dá sim aquilo que ele precisa. Se Deus é especialista em recomeçar e todo dia é um recomeço, isso quer dizer que nossa vida é cíclica. Nós entramos e saímos de ciclos. Mesmo sabendo disso tudo, nós temos medo do recomeço, ainda que seja a maior estratégia de misericórdia de Deus para conosco. O recomeço é a maior oportunidade que Deus dá para o ser humano fazer direito dessa vez. Se você não tivesse direito ao recomeço, você não estaria ouvindo esta mensagem hoje. Deus é tão especialista em recomeços que dificilmente você vai encontrar um herói bíblico que não tenha recomeçado. Abraão estava estabilizado em Ur dos Caldeus e recebeu uma palavra de Deus para sair da terra da sua parentela e ir para uma terra que o Senhor ainda iria mostrar. Por mais insegurança que ele possa ter sentido, ele teve que partir para um recomeço, porque o recomeço não é só uma oportunidade, é o início de uma grande bênção, é o início de uma nova temporada, de uma nova caminhada. Deus recomeçou com Noé, mas assim vem algo muito interessante. Deus não recomeçou apenas com Noé. O Senhor decidiu apertar o botão de reiniciar o mundo inteiro. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de recomeçar, pois até Deus recomeçou. Chegou um certo momento que Deus olhou para o que ele tinha criado e disse: vou começar de novo. Às vezes nós ficamos chateados porque perdemos muito tempo em um projeto que não deu certo. Projeto que você teve que deletar e começar outra coisa do zero. Não fique chateado, meu irmão, minha irmã. Deus também já fez isso, com o mundo inclusive. Não ache que você perdeu tempo. Você só perdeu tempo se não aprendeu nada, porque os novos começos são para que você carregue a sabedoria, a maturidade, o aprendizado, as informações, o conhecimento do que não deu certo. Tudo isso você carrega com você e te acompanhará em um novo começo. Agora, se você não aprendeu com o passado, está na hora de começar a aprender, pois isso é fundamental para que no novo começo você sofra menos. Para mim foi muito difícil recomeçar, pois trazia comigo um passado de pecados, de erros, de culpa. Perdi meu casamento, meu emprego e minha filha estava prestes a se suicidar. Não tinha esperança alguma para recomeçar. Foi quando, pela graça e misericórdia de Deus, que eu acordei e decidi dar o primeiro passo de fé. Comecei a refletir sobre como eu era, quais erros havia cometido no meu passado e resolvi fazer tudo diferente, sendo conduzido por Deus para o novo que me aguardava. Quando li essa passagem que diz em 1 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando eu li esta passagem, houve um despertar poderoso em minha alma e falei com o Senhor: Pai, tudo se faz novo em Cristo Jesus, como diz na sua palavra. Eu quero tudo novo, Senhor. Ajude-me a recomeçar e a caminhar dentro dos planos que o Senhor tem para mim. E de fé em fé, de passo em passo, um dia de cada vez, recomecei. E hoje vivo o novo de Deus, como jamais imaginava. O novo
na vida espiritual, o novo na vida financeira, o novo na vida sentimental. Aquele pequeno passo foi o início da grande transformação. Meu irmão e minha irmã, dê apenas o primeiro passo. Na maioria das lutas que travamos em nossas vidas, não temos a mínima ideia que essas lutas são o início de algo novo. Grave isso. Enquanto olhamos para o fim, Deus está olhando para o começo. Moisés recomeçou aos 3 meses de vida, quando foi jogado pela sua mãe e retirado do rio Nilo pela filha de Faraó. 40 anos depois, ele recomeçou a vida, pois ele foi visitar as aflições de seus irmãos hebreus, como diz a Bíblia, e matou um egípcio. Devido a isso, ele teve que fugir. Mais um recomeço. Imagine um príncipe do Egito, da terra mais próspera do mundo na ocasião, teve que fugir para um deserto e ficar mais 40 anos recomeçando. Deus é especialista em recomeços e por vezes ficamos chateados que ele recomeçou conosco. Os campeões da Bíblia têm em seus currículos o recomeço. José teve que recomeçar várias vezes. Ele teve anos e anos de uma infância rica. Depois foi escravo no Egito. Anos depois recomeçou de novo, mas agora como governador do Egito. Se você não souber lidar com os recomeços, você nunca vai ver a oportunidade que Deus está abrindo. Quando Deus aperta o botão de reiniciar na sua vida, não é para começar como você está hoje. Você vai dormir pedindo misericórdia e vai acordar com Deus te elevando com a sua graça. Foi assim comigo. Deus trabalha em recomeços que te levam para outros patamares, para outros níveis. Ele não deixa você no mesmo nível em que você saiu. Deus nunca permite uma quebra na sua vida, seja emocional, financeira, o que for, se não for para que você recomece de uma forma espetacular. Escute isso. O que você acha que perdeu até hoje na sua vida é só uma oportunidade para você começar muito melhor agora. Enquanto a sua dor for maior que a voz do Espírito Santo que ecoa na sua alma, enquanto a sua perda te causar mais sofrimento do que o sofrimento de Jesus na cruz, você sempre vai ter que começar do zero e vai ficar andando em círculos. Quando se recomeça, debaixo de uma orientação de Deus, debaixo da sabedoria divina, você faz tudo com maturidade e com direcionamento. Quantas coisas já falamos e fizemos no passado e queríamos voltar atrás para fazer tudo diferente? A vantagem do recomeço é que você não precisa cometer os mesmos erros de antes. Deus ama tanto o recomeço que ele decidiu enviar Jesus para que o tempo da lei terminasse e começasse a lei da graça, uma nova oportunidade de recomeço para o ser humano. O que seria de nós sem o recomeço, sem as misericórdias que se renovam a cada manhã? Gente, olha isso. Todas as manhãs ele a repõe antes que a gastemos. Outra vantagem de recomeçar é que você pode selecionar melhor os seus planos e as suas estratégias. Como assim? Você pode ter errado, perdido, sofrido, caído, porque a sua estratégia não era assertiva. E agora você tem a oportunidade de aplicar a estratégia certa. E melhor ainda, sendo conduzido por Deus. A Bíblia diz que se o homem é infiel, como nós geralmente somos, o Senhor permanece fiel, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nunca vai mudar quem ele é, porque erramos com ele. Deus é o contrário do ser humano. Ainda que erremos com ele, ainda que sejamos infiéis, ele permanecerá sendo exatamente quem ele é.
Existem coisas que quando Deus apertar o botão de reiniciar, você irá perder. Deixe ir embora as coisas que Deus quer que saiam da sua vida. Deixe-as ir. Tenha somente aquilo que está ligado à maturidade e sabedoria para um recomeço. Não tente segurar o que Deus quer tirar. Deus tem tudo de nossas vidas registrado com Ele. Cada palavra, cada atitude. É por isso que Ele prefere, mesmo tendo tudo gravado, apertar um botão de delete e recomeçar. Deus é tão poderoso e íntegro que poderia usar isso contra nós, mas Ele decide por recomeçar e nós às vezes não queremos recomeçar por puro orgulho e vaidade. Mas Deus olha para nós com misericórdia e fala: calma, eu recomecei, eu te perdoei de coisas muito piores. Deixe para lá e recomece. A Bíblia deixa claro que se você não perdoar o seu irmão, o Pai que está no céu também não te perdoa. Parece duro de escutar isso, não é? Mas é a verdade. Para que experimentemos coisas novas na vida espiritual, precisamos recomeçar, estarmos dispostos a irmos novamente, mas usando tudo que foi ensinado de forma madura, observando qual porta não devemos entrar, qual caminho não devemos mais seguir, entendermos ainda quais pessoas irão entrar e quais irão sair de nossas vidas neste recomeço. Não reclame, meu irmão, minha irmã, do que está acontecendo. Não murmure das coisas que saíram do seu controle. Se saiu do seu controle, já está no controle de Deus. Deus é especialista em recomeços, em recalcular rotas, como um GPS. O que o inimigo não tem ideia é que nosso Deus é um Deus de recomeço. Para ele não tem fim, ele é infinito, ele é eterno. Quando as pessoas olham e enxergam queda, Deus olha e vê uma virada de vida, um recomeço, e esse recomeço vai ser muito melhor do que o início que eles viram. O seu passado foi apagado, os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento. A sua vida emocional não precisa ser mais aquele buraco de alma que você sentia. Sua vida pode ser agora equilibrada, inteligente e sadia. A sua vida espiritual não precisa ter mais aqueles altos e baixos, pois Deus, com seu recomeço, te faz novo. Ore comigo assim: Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, recomeço. Muitos dos seus filhos e filhas estão paralisados com medo de recomeçar. Que esta mensagem desperte corações com essa vontade, essa determinação. Que eles deem o primeiro passo e recomecem a caminhar. Suas misericórdias se renovam todas as manhãs e com isso todos os dias temos uma nova oportunidade. Que eles aprendam com os erros do passado e recomecem, sendo conduzidos por ti para viverem seus propósitos de vida, para honrar e glorificar o seu santo nome. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mude a sua história a partir de hoje. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5 diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Toda reforma só existe porque antes houve uma construção. Não podemos sermos estúpidos e acharmos que a nossa geração vai construir algo novo se começarmos a nossa história descartando o velho. Não é porque seja tradicional
que é ruim. Se tudo que é óbvio fosse cumprido, não existiria ninguém fraco na fé, porque é óbvio que o jejum santifica o nosso espírito e abate a nossa carne, mas nem sempre estamos jejuando. É óbvio que é impossível desejar céus abertos com a nossa Bíblia fechada, pois não estamos lendo. É óbvio que a atmosfera de um culto depende muito mais de quem está nele do que qualquer outra coisa. Mas nem sempre vamos ao culto queimando. Ao contrário, infelizmente, sempre sentamos e esperamos alguém queimar por nós. É óbvio que uma das maiores crises da nossa geração é acreditar estar queimando por Deus, quando na verdade só está sentindo o calor de quem está por perto. É óbvio que Jesus pode mudar histórias, mas se é tão óbvio assim, por que existem momentos que estamos em crise e não conseguimos descansar na certeza de que Deus já cuidou de todas as coisas? É óbvio que em Isaías 53 garante que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Mas se é óbvio, por que uma enfermidade muitas vezes rouba de nós a nossa alegria? Nós nos agarramos nas promessas, mas nem sempre nós conhecemos os princípios. Não tenha um tipo de fé que só quer ouvir falar do que Deus pode fazer, mas muitas das vezes negligencia o que você precisa fazer para que Ele faça. Não estou falando de autojustificação, que significa você tentar fazer aquilo que só Deus poderia fazer. Estou falando de comprometimento, que significa você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e confiar que o demais Ele fará. Estou falando de posicionamento, que é você entender que quem dá os passos em direção a Jesus é você, mas quem está lá de braços abertos para te receber é Ele. Estou falando de inteligência emocional a ponto de entendermos que não significa que as nossas lutas sejam a ausência de Deus na nossa história. Às vezes olhamos para Deus e queremos quantificar a bondade dele de acordo com aquilo que estamos vivendo naquele momento. Deus não é bom ou ruim de acordo com aquilo que você vive, porque as nossas circunstâncias não alteram o caráter de Deus. Isso é óbvio, mas por que tropeçamos então? Te digo, porque ninguém tropeça em pedra grande. As pedras grandes nós conseguimos enxergar e as pedras pequenas passam despercebidas e são justamente elas que estão derrubando muita gente. Santidade é óbvio, mas nem sempre estamos em busca dela. Nunca se esqueça disso. A identidade é a chave para abrir o seu propósito. Isso é óbvio, mas nem sempre sabemos a identidade que temos. Muitas vezes estamos mais apegados nas palavras contrárias que liberam contra nós do que na promessa de Deus que já foi liberada sobre nós. Existe um princípio no Evangelho que diz que Deus está no comando, mas você está no controle. Deus instituiu, estabeleceu, criou todas as coisas, mas Ele deu para a criação o governo sobre elas. A vida não é tão fácil, mas pode ser leve. Sempre digo isso. Pode ser leve quando nos desprendemos daquilo que é superficial e mergulhamos naquilo que é atemporal. Deve ser loucura para Deus olhar para a crise que estamos passando por causa de um mês de trabalho e Ele deve falar: estou toda a eternidade passada dizendo que eu te amo. Estou desde a eternidade futura declarando que estarei com você todos os dias. E um mês que você está mal, ainda se preocupa se eu vou fazer ou não? Não faz sentido para Deus, porque Ele não tem um calendário. Aliás, Ele não se move por isso.
Deus já estabeleceu palavras e Ele nos diz que precisamos nos levantar e começar a fazer história com Ele. Toda revolução coletiva é fruto de uma revolução individual. Muitas vezes queremos sonhar no macro, mas na verdade estamos só tentando maquiar a ausência dos nossos sonhos no micro. Às vezes estamos sonhando com o macro, porque é muito mais fácil falarmos de sonhos genéricos para as multidões. É muito mais fácil falarmos de propósitos genéricos para uma geração do que pararmos e sermos intencionais para mergulharmos nos propósitos e sonhos que Deus tem para nós. Deus quer tocar uma geração, mas primeiro Ele quer tocar você. Deus quer tirar toda a ferida que está dentro de você e transformar em uma cicatriz que aponta para o milagre. Deus quer renovar a sua alegria, quer avivar você, quer incendiar o seu coração e tirar toda a frieza, preocupação, angústia e ansiedade. Em 1 João 4,18 diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Uma geração só pode representar Jesus quando tiver sido tocada por Ele. Se você entender o propósito pelo qual você foi gerado, nada abaixo disso te satisfaz mais. Quando nós sabemos quem somos, não queremos mais ser ninguém além de nós mesmos. Quando entendemos o propósito que temos, não queremos viver o propósito de mais ninguém. Quando entendemos o desígnio que temos, nós não queremos viver o desígnio de mais ninguém. Porque Deus revelou para você o propósito pelo qual você foi formado. Os 2 dias mais importantes de todo homem é o dia que ele nasce e o dia que ele descobre o porquê do seu nascimento. Muitas vezes olhamos para a história do filho pródigo na perspectiva de que a parábola está falando especificamente de alguém que se desviou. Mas te digo, a parábola do filho pródigo pode ser vista por outras perspectivas também. Porque o vazio que o filho pródigo experimentou, muitas pessoas experimentam, e não só quando se desviam de Deus. O momento que assumimos o mesmo papel do filho pródigo é quando tomamos todo tipo de decisão que nos afasta do lugar do propósito. O filho pródigo não é só quem se desvia da igreja e de Deus, mas é também quem decide se afastar também do propósito, porque nada preenche o seu vazio, senão o propósito pelo qual você foi gerado. De maneira básica, o teu propósito e o teu chamado é estar com Deus. Você foi gerado e chamado para isso. Não confunda chamado com vocação. A sua vocação pode ser pregar, casar, pastorear, ensinar, cantar. Mas o teu chamado é um só. Você foi chamado para Deus. Muitas vezes estamos inconstantes na fé, porque a criação está sempre em busca de milagres. Mas Deus está em busca de uma coisa só. Nunca se esqueça disso. Deus está à busca de relacionamento. Tudo que Deus quer é você. Teu chamado é Jesus. Nada além dele te satisfaz. O pecado não é simplesmente fazer coisas ruins, mas colocar coisas boas no lugar de Deus. O motivo pelo qual estamos tão ansiosos é porque esperamos qualquer coisa abaixo de Deus e da sua vontade para nós. O motivo pelo qual estamos tão abatidos e cansados é porque estamos colocando coisas para ocupar o lugar de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas existe um Deus que te chamou para fazer história. Aqueles que tocam em Jesus vão poder tocar em pessoas, e isso vai mudar a nossa geração. Não esqueça quem você é e assuma a sua identidade de filho ou filha. Em Marcos 9:23 diz:
E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Existem coisas que você está vivendo hoje e talvez nem lembre, mas que já foram motivos de muito choro no seu quarto há anos atrás. Existem coisas que estamos vivendo que há anos atrás pareciam impossíveis e hoje se tornaram até banais. Não temos que nos acostumar com a bondade de Deus. Não podemos negligenciar que não merecemos. Mas mesmo assim, por Ele ser bom e misericordioso, Ele oferece e dá para nós com amor. A sua identidade libera o seu destino, milagre, promessas, futuro, porque Deus desejou você. E mais nada vai mudar o fato de você ser filho ou filha. Deus desenhou você porque Ele olhou para tudo o que criou e sentiu que ainda faltava alguma coisa. Ele desejou e desenhou você. Quando as crises, incertezas, problemas e indecisões vierem, você tem que se lembrar que o mesmo Deus que desenhou toda a criação desejou desenhar você também. Se Deus te estabeleceu lá no princípio, Ele não vai te deixar sozinho no meio do caminho. Deus não é como um homem. Ele não se arrepende, não mente, não promete algo e deixa de cumprir. O mesmo Deus que te fez no início continua te sustentando hoje. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, agradecemos por mais um dia, agradecemos por falar conosco através desta mensagem. Resolvemos, Senhor, fazer história contigo, caminhar a seu lado e mudar o mundo. Deixamos o passado para trás, enterramos ele neste momento. Começaremos um caminhar dentro dos seus propósitos para cada um de nós e viveremos os seus sonhos. Obrigado, Pai, por este despertar. A partir de hoje, nossa vida nunca mais será a mesma. O Senhor criou cada um de nós com uma missão, com um propósito de vida. Estamos dispostos a cumprir essa missão com todas as nossas forças e de todo o nosso coração. Fomos chamados como exército de Cristo e desta forma, num só corpo, estamos prontos para exercer qualquer desafio. Conte conosco, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como vou conseguir a minha libertação? No livro de João, capítulo 8, versículo 36 diz: Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A libertação é uma parte muito importante da obra de Deus em nossas vidas. Cristo nos liberta da condenação eterna, do pecado e da influência do diabo. E é somente nele que encontramos a verdadeira liberdade. A Bíblia fala sobre muitos tipos de libertação, e a mais importante delas é, com certeza, a espiritual, porque sem ela é impossível ser feliz de verdade. Assim como uma pessoa pode ser oprimida e escravizada por outra, ela também pode ser escravizada pelo pecado e, em consequência, pelas forças do diabo, segundo João 8,34. E nós não conseguimos nos libertar sozinhos dessa prisão. Precisamos de alguém mais forte do que nós, ou seja, precisamos de Jesus. A Bíblia diz que o Filho de Deus veio a esta terra para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Por isso precisamos entregar a nossa vida a Ele e não voltarmos atrás em nossa decisão. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa e ser totalmente liberto, dê esses 5 passos a partir de agora. Primeiro passo:
Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Isso é muito mais do que uma simples escolha. O termo aceitar, no sentido bíblico, significa crer, confiar e seguir. Muitas pessoas dizem que aceitaram Jesus, mas nunca depositaram a sua fé totalmente nele. Elas afirmam que têm Jesus no coração, mas ao mesmo tempo são orgulhosas, fofoqueiras, mentirosas, guardam mágoa, inveja, idolatria e acham que não precisam mudar de vida. A verdade é que não tem como receber Jesus como seu Salvador se primeiro você não reconhecer que é pecador e que precisa da misericórdia dele. A Bíblia diz que o verdadeiro seguidor de Jesus não pode ficar em cima do muro, convivendo com a luz e as trevas ao mesmo tempo. Veja o que está escrito. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículos de 4 a 6. Aceitar Jesus significa abandonar os ídolos do passado, virar as costas para o pecado e obedecer a sua palavra. Significa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo até o fim. É confiar em seu poder, mesmo nas piores tempestades que surgem em nosso caminho, e descansar na certeza de que ele sempre tem o melhor para nós. Se fizermos isso com o coração aberto, teremos dado o primeiro passo rumo à nossa libertação espiritual. O segundo passo, ande em santidade. A palavra santo significa separado. Ou seja, se você quiser ser liberto do jugo de Satanás, você não pode mais fazer a vontade dele, porque agora você é propriedade exclusiva de Deus e ele quer que você seja só dele. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 14 a 18 diz: Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso significa que nunca mais voltaremos a pecar? Não, não é isso. Desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, o ser humano é impuro por natureza. Por mais que Jesus já tenha morrido na cruz para nos justificar do pecado, enquanto vivermos neste mundo, não conseguiremos ser totalmente santos. Isso só acontecerá na eternidade. Então, viver em santidade significa odiar o pecado, reconhecê-lo em sua vida e lutar para que ele não domine o seu coração. Porque se isso acontecer, o diabo irá te controlar e te levar a tomar decisões que vão contra a vontade de Deus e que vão te levar à morte espiritual. Mas, se todos os dias você orar e vigiar e buscar uma vida de santidade, você começará a experimentar a liberdade que o Senhor planejou para você. Por isso, eu quero te perguntar agora: quem governa o seu coração hoje? Cristo ou o pecado? Se você quer ser liberto, peça perdão pelos seus erros e não deixe que nada te escravize novamente. Terceiro passo: fuja da aparência do mal.
Um dos passos mais importantes para uma pessoa ser liberta espiritualmente é se desligar de tudo aquilo que tira o seu foco de Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 22 e 23. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não significa que devemos nos tornar crentes bitolados, chatos, legalistas, assim como eram os fariseus dos tempos de Jesus, que pensavam ser melhores do que os outros só porque conheciam as Escrituras e tinham certas atitudes. Você pode sim viver neste mundo, conviver com pessoas e até desfrutar das coisas boas desta terra. Mas deve sempre se lembrar de que o mal está em todos os lugares, inclusive no seu coração. E você deve se afastar de tudo que te afasta do Senhor. O próprio Jesus orou pelos seus discípulos dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17:9. O quarto passo: seja cheio do Espírito Santo. Esse é outro passo muito importante para a libertação espiritual. E para que isso aconteça é preciso que antes você se esvazie do orgulho, da autossuficiência, do rancor, da ira e de tudo que te afasta do Senhor. A palavra esvaziar significa tornar vazio, desocupar. Ou seja, devemos desocupar o coração para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Se estivermos cheios de vontade própria, vaidade, murmuração, então o Espírito Santo não terá espaço para atuar em nossas vidas. Enquanto não morremos para o nosso eu, não poderemos experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5,17. Isso mostra que a nossa carne deseja praticar o pecado e o nosso espírito deseja as coisas de Deus. E só iremos vencer esta guerra se orarmos e renovarmos a nossa mente dia após dia com a palavra de Deus. A Bíblia conta a história de Ananias e sua esposa Zafira. Eles ajudaram a manter a igreja logo depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu. Certa vez esse casal vendeu um terreno que tinha para doar o dinheiro e ajudar a manter o ministério. Mas eles decidiram ficar com uma parte do valor e não contaram a ninguém. Deus então revelou esta mentira ao apóstolo Pedro, que confrontou Ananias dizendo: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Atos 5:3. O coração de Ananias estava vazio da presença de Deus e cheio dele mesmo. Por isso Satanás entrou e fez com que ele mentisse. E o preço desse pecado foi a morte dele e de sua esposa Zafira. E da mesma forma o diabo tem entrado na vida de muita gente que tem abandonado os caminhos do Senhor e só depois elas percebem o quanto custou caro fazer essa escolha. Quinto passo: ore e vigie o tempo todo. Pode parecer difícil, mas é muito importante dar esse passo para que a sua libertação espiritual seja completa. Já disse Jesus em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar não significa que você tenha que ficar trancado no seu quarto 24 horas por dia. Isso é praticamente impossível nos dias de hoje, porque todos nós temos compromissos no trabalho, com a família, com os amigos e com a gente mesmo.
Orar e vigiar é estar sempre em espírito de oração e em contato com Deus. Independente de onde você esteja, é totalmente possível viver desta maneira. Basta que você esteja com seus pensamentos voltados para as coisas do alto e que no seu coração haja o desejo sincero de não perder a comunhão com o Pai. Enquanto estivermos em oração e vigiando, sempre para não sermos enganados, Satanás não encontrará brecha para entrar em nossa vida. A Bíblia diz que o diabo vive nos rodeando, rugindo como o leão, procurando devorar aqueles que estão longe da presença de Deus. Mas quando estamos orando e vigiando, ele foge, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Afirmo a você que se implantar essas 5 dicas em sua vida, pode ter certeza que a sua vida mudará radicalmente. Mas te afirmo que não será nada fácil, mas o Senhor estará com você. Apenas persevere e não desista. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença, neste momento eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, neste dia venho orar pedindo o seu auxílio. Creio que muitas pessoas que ouvem esta mensagem querem realmente mudar de vida, querem realmente andar com o Senhor, porém se acham incapazes e ainda não se acham dignos de caminhar contigo. Que o seu Santo Espírito toque esses corações, Pai, e que a partir de hoje a verdadeira vida em Cristo será uma realidade na vida de cada um deles. Agradecemos, Senhor, pelo que Tu és e pelo zelo e amor que tens para cada um de nós, seus filhos e filhas. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O poder das palavras. Tudo o que você precisa saber sobre as palavras que saem da sua boca. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21 diz: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As palavras são cheias de poder. Elas podem curar ou podem ferir. Podem ministrar morte ou podem ministrar vida. Podem incentivar ou podem desencorajar. Podem fortalecer ou podem derrubar. Pessoas se divorciam por causa das palavras. Famílias são destruídas por causa das palavras. Pessoas perdem empregos devido às palavras. A insegurança pode dominar a vida de uma pessoa devido às palavras que foram ditas para ela. Devido a esse grande poder das palavras, precisamos escolhê-las muito bem. Precisamos nos responsabilizar pelas palavras que proferimos. Porém, vale a pena salientar que ninguém poderá domar a sua língua sozinho. E para isso, precisamos da ajuda de Deus. Sem exceção alguma, todas as pessoas passarão por muitas tribulações e aflições em suas vidas. A grande tendência do ser humano é verbalizar os seus sentimentos. E, infelizmente, na maioria das vezes, o que sai de suas bocas é reclamação, murmuração e blasfêmia. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alegria por passar por provações? Isso parece um pouco contraditório, mas é exatamente isso que acontece quando caminhamos em fé. As provações nos preparam para um próximo nível de nossa caminhada. Quando você está passando por provas, nada mais é que um processo de amadurecimento para receber algo que Deus está preparando para a sua vida. Existe um tesouro na provação. Quando enfrentamos lutas, provações e problemas, uma das primeiras coisas que precisamos fazer é profetizar: Deus,
ajude-me a encontrar um tesouro nesta provação. Sempre existirá algo bom nos períodos de provações, e se encontrarmos com a ajuda de Deus, será uma glória. Nesses momentos de prova, precisamos aprender a dar graças pelo que Deus já tem feito em nossa vida, em vez de ficar falando de nossos problemas. Usamos como exemplo Davi, quando ele foi enfrentar Golias. Davi não ficou falando do que ele via, ou seja, da grandeza do gigante ou da sua armadura poderosa. Ele falava sobre todas as grandes coisas que Deus já havia operado através da vida dele. Ele disse: eu já matei um leão, um urso, então quem é esse Golias? Lembrar das coisas que Deus já fez em nosso passado é uma grande forma de nos fortalecermos para encararmos nossos gigantes do presente. Você pode hoje estar enfrentando situações terríveis e o inimigo está tentando te convencer que não poderá suportar esse problema. Agora, se você refletir profundamente, concluirá que tiveram situações no seu passado que você venceu e continuou caminhando. E ainda, em sua palavra, Deus nos diz que não enfrentaremos problemas maiores do que podemos suportar, pois cada situação Ele proverá uma saída. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nunca diga: não tem saída, isso é demais para mim. O que você proclama através da sua boca poderá lhe trazer mais fraqueza dia após dia. Aprenda a acreditar no que a palavra de Deus diz. E ao invés de proclamar derrota, proclame a palavra. Diga, conforme diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nunca irá nos abandonar. Podemos passar por qualquer deserto com Jesus. Precisamos aprender a usar as palavras como aliadas e não como inimigas. Na grande maioria das vezes, falamos mais do que o inimigo está fazendo do que Deus está operando em nossa vida. Não precisamos falar de medo, mas precisamos falar de fé. As palavras são poderosas. Suas palavras podem liberar anjos para ajudá-lo, ou suas palavras poderão liberar o medo, trazendo ainda mais problemas para a sua vida. Precisamos liberar a nossa fé, e isso é feito pelas palavras que saem da nossa boca e da oração. Não podemos falar de fé e logo em seguida falar de medo. Uma palavra anula a outra. Podemos até falar do problema que estamos vivendo, porém não devemos falar dele sem que haja um propósito. Se você precisa falar com alguém sobre algum problema que está vivendo, fale, mas te aconselho: não é nada sadio para a sua vida ficar falando de seus problemas por 24 horas. O que você precisa se atentar é com relação à forma que está falando de seus problemas. Quando falar do seu problema com outra pessoa, logo após terminar de falar dele, profetize que não se curvará a ele e que Deus está no controle de tudo. Peça a Deus sabedoria com relação ao que deve dizer e ao que não deve dizer. Peça a Deus sabedoria sempre, todos os dias. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8, diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Sempre que passarmos por provações,
Precisamos olhar para o tesouro que se esconde por trás dela e sermos alegres, como diz a palavra. Agora, mesmo se fizermos algo errado e pedirmos perdão para Deus com um arrependimento autêntico, Ele nos perdoará e nos tirará dessa confusão. Porém, não significa que Deus não vai nos ensinar algo, mantendo-nos no problema por algum tempo para que aprendamos. O que não podemos fazer enquanto aguardamos o agir do Pai, como diz na passagem, é ter duplo ânimo. Fé e incredulidade não andam juntos. Oramos e profetizamos sobre a nossa vida na presença de nossos amigos cristãos. E logo em seguida, murmuramos e reclamamos com nossos amigos incrédulos. Isso é muito comum. Um grande exemplo da Bíblia que nos ensina como devemos agir no tempo de provação foi Jesus. Ele, no tempo de provação, falou muito pouco. No livro de Isaías, capítulo 53, versículos 6 e 7 diz: Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. No livro de João, capítulo 14, versículo 30 diz: Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Jesus estava passando por muita pressão, muita responsabilidade e com as emoções à flor da pele, chegando até a suar sangue. Ele calou-se para não expor os seus sentimentos. Jesus estava numa batalha mental e emocional, mas ele decidiu manter a sua boca fechada. O príncipe deste mundo era Satanás. Jesus decidiu não abrir a boca para não dar munição, entre aspas, ao inimigo. Às vezes entregamos e perdemos todas as bênçãos que Deus tem para nós, porque não fechamos a nossa boca. Quando estivermos numa provação e as emoções estiverem à flor da pele, precisamos nos retirar, conversar com nós mesmos e manter a boca fechada. Precisamos olhar e pedir a Deus a graça de falar coisas positivas, mesmo em meio às tribulações. Quando estiver muito difícil e você tenha que falar algo, peça a Deus que coloque as palavras em sua boca, para que saiam apenas palavras edificadoras e não coisas inúteis e sem sentido. Existe um ditado popular que diz que temos 2 ouvidos e apenas uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos. Isso é uma grande verdade. Se ficarmos calados para ouvir, aprenderemos muito mais do que ficar simplesmente falando sem parar. A sabedoria com as palavras é primordial para a nossa existência. Da nossa boca deveriam sair apenas palavras para edificar e encorajar. A sabedoria ao falar é tão importante que precisamos nos atentar até no que falamos para o nosso irmão com relação ao nosso testemunho de vida, ao que Deus tem operado em nós. Dependendo da forma que falarmos, poderemos deixar o próximo ainda pior, pois poderá soar gabação, por mais bem intencionados que estivermos. Precisamos de sabedoria. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículos 1 e 2 diz: Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Quando fazemos algo de bom, não devemos deixar a mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Tudo o que fazemos, absolutamente tudo, devemos fazer para o Senhor, e ainda devemos estar dispostos a fazer em segredo, a menos que seja conveniente alguém saber.
precisamos de sabedoria. Quantas coisas falamos para alguém para que ela nos olhe com admiração? Se aprendemos a manter as coisas entre nós e Deus, seremos muito abençoados, a não ser que Ele nos dê permissão para compartilhar. Precisamos criar intimidade com Deus, para que Ele confie a nós os seus segredos, para que Ele nos ensine quando é tempo de dizer as coisas e quando é tempo de não dizer. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 5 a 10 diz: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Os maiores problemas que saem de nossas bocas: murmuração, reclamação, palavras negativas. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Se falarmos palavras positivas, de fé, elas edificam. Se falarmos de medo e negatividade, isso irá nos derrubar e causará um efeito negativo sobre os outros. Em Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em Êxodo 17, 3 diz: mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? O povo israelita, na ocasião de sua saída do Egito em direção à terra prometida, é o maior exemplo do que não devemos fazer com a boca. Eles reclamavam de tudo e de todos. Nesta passagem, eles reclamavam para Moisés. Além de reclamarem, eles estavam culpando Moisés pela situação deles. É muito mais fácil culpar os outros do que assumir os próprios erros. Isto é muito comum no meio cristão. No livro de Êxodo acontece algo interessante. No capítulo 16, o povo de Israel estava morrendo de fome. E no capítulo 17, eles estavam morrendo de sede. Ou seja, nunca estavam satisfeitos com nada e sempre arrumavam uma razão para reclamar. Você conhece alguém assim? No livro de Números, capítulo 21, versículos 4 e 5 diz: partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Percebemos que o povo israelita não precisava de milagres, mas sim de maturidade espiritual. É isso que acontece com muitos de nós na caminhada da fé. Se Deus não der um milagre e não tivermos maturidade espiritual, quando tivermos outro problema, teremos que ter outro milagre, e assim por diante. Agora, se tivermos maturidade, seremos sempre os mesmos, não importando as circunstâncias. E este é o objetivo de Deus em nossas vidas, pois Ele não quer bebês, mas sim pessoas maduras na fé.
Se tivermos um coração ranzinza, não há milagre que baste. Vamos acabar reclamando até do milagre que recebemos. No livro de Números, capítulo 21, versículo 6 diz: Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Esse é o resultado que o povo israelita recebeu. Ou seja, murmurar, reclamar, resmungar, não apreciar os milagres de Deus, encontrar falhas nos outros, igual porta aberta para as serpentes, igual mordeduras, igual morte. Em Números 21:7 diz: O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes no meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Precisaram aproximadamente 23 mil pessoas morrerem para o povo criar consciência do que estavam fazendo. Esta foi a consequência da sua reclamação. Deus não quer fiéis que murmurem e reclamem. Fiéis a Deus não fofocam, nem julgam, nem criticam. As palavras que saem de nossa boca têm o poder para impactar as nossas vidas, bem como das pessoas ao nosso redor. Em Provérbios 12:18 diz: O falador fere com golpes de espada, a língua dos sábios, porém, cura. Em Mateus 12:33 diz: Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Nesta passagem de Mateus, podemos observar uma conexão coração versus boca. O que estiver em nosso coração em abundância vai sair pela nossa boca. Se estivermos meditando muito com relação a alguma coisa, vai sair pela nossa boca. No livro de Mateus, capítulo 12, versículos 34 a 37 diz: Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. É isso que acontece quando abrimos a nossa boca. Algo vai sair de lá, bom ou ruim, e dependendo do que seja, ficará difícil e complicado de consertar. Precisamos de sabedoria. Existem muitas conversações ociosas que servem apenas para preencher espaço. Dizemos muitas coisas estúpidas que não fazem bem a ninguém. E normalmente isso acontece quando estamos passando pelas provas, que servem, na verdade, para nosso amadurecimento. Agora, questões importantes para você nunca mais esquecer. Se puder, anote e cole num lugar bem visível na sua casa, como lembrete. Primeiro, pare de murmurar e reclamar. Segundo, sua boca existe por uma razão: glorificar a Deus e edificar os homens. 3. Pare de julgar, criticar e fofocar. Importante, cada pessoa faz o que bem entender e o que quiser da sua própria vida, e não devemos nos envolver com isso. Deus fala, não é da sua conta o que as pessoas estão fazendo. É diante de mim que elas vão cair e ficar no dia do julgamento. E você não deve se preocupar, isso não é da sua conta. 4. Ouça mais e fale menos. Você tem 2 ouvidos e apenas uma boca. 5. Peça sabedoria a Deus com relação às palavras que saem da sua boca. 6.
Somente dê a sua opinião se alguém permitir, mas mesmo assim, que seja algo edificante e libertador. As pessoas querem liberdade para tomar as suas próprias decisões. As pessoas precisam de liberdade. 7. Evite conflitos, discussões, desuniões, desarmonias e discórdias. Normalmente tudo isso ocorre através de palavras mal colocadas. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Vamos nos unir como um corpo de Cristo forte, edificando uns aos outros, amando uns aos outros e renovando a nossa mente à luz da palavra de Deus, para nos tornarmos cristãos de referência, caminhando sempre em amor e fé. Senhor amado e misericordioso, venho orar por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo nesse dia. Tive muitos problemas em minha vida devido à minha língua. Sofri muito para me libertar deste mal, Senhor, para que as palavras que saíssem da minha boca fossem apenas palavras vindas diretamente de Ti. Existem muitos de seus filhos hoje, Pai, que sofrem desse mal. Dê sabedoria a todos eles, Senhor, e que hoje seja um recomeço na vida de cada um com relação às palavras pronunciadas. Que essa mensagem fale aos corações e que o corpo de Cristo seja coeso e forte, caminhando sempre em união, fé e amor. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ficar ansioso é inútil. No livro de Mateus, capítulo 6, versículos 28 a 30 diz: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento. A ansiedade nos tira o oxigênio, corta o nosso fôlego e nos asfixia. Ela rouba nossas forças, embaça nossos olhos e tira de nós a perspectiva do futuro. A ansiedade é um mal que atinge a todos, pobres, ricos, doutores, analfabetos, homens, mulheres, adultos e crianças. A pressão da vida moderna, a falta de comunicação no lar, o isolamento das pessoas e a ausência da comunhão com Deus abrem a porta para a ansiedade. Jesus nos alerta a não vivermos ansiosos com respeito ao dia de amanhã, quando ao que havemos de comer, beber ou vestir. Não administramos o futuro, por isso não podemos sofrer por alguma coisa que ainda está para acontecer. A ansiedade é inútil, pois além de não nos ajudar a resolver o problema amanhã, ela nos enfraquece hoje. A ansiedade é incoerente, por muitas vezes sofremos hoje por algo que jamais vai acontecer. E se tivermos de enfrentar um problema, a ansiedade nos leva a sofrer duas vezes, pois sofremos antes e quando o problema chega. Vamos ter que encará-lo novamente. A ansiedade é um ato de incredulidade. Ficamos ansiosos porque duvidamos que Deus é poderoso o suficiente para cuidar da nossa vida. Onde a ansiedade se instala, a fé não tem mais espaço. Jesus nos ensina que a criação de Deus é um antídoto contra a ansiedade. Os pássaros não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas Deus os alimenta. O apóstolo Paulo diz que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Antes devemos apresentar a Deus em oração nossas necessidades. O apóstolo Pedro diz que devemos lançar sobre o Senhor
toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Na passagem de hoje, usando a ilustração de uma de suas criações, o Senhor assinala que se uma flor que nada faz pode ser tão bem cuidado e é tão bonita que excede em brilho até mesmo a Salomão com toda a sua majestade, então com certeza podemos acreditar que receberemos cuidado e provisão. Deus é fiel, não tem com o que se preocupar, Ele é nosso principal provedor. Ore comigo assim: Senhor, só Tu conheces o meu coração, por isso com fé e humildade peço-Te a graça de aprender a lançar sobre Ti as minhas ansiedades e preocupações. Quero me abandonar em Teus braços, confiar e aguardar serenamente a Tua ação em minha vida. Guarda meus pensamentos, sentimentos e meus sentidos para que eu não tenha tanta preocupação. Ajuda-me a manter a minha mente centrada no que é bom para mim e para Teu reino. Santifica-me para que eu possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, irradiando serenidade, calma e paz. Dá-me forças para que eu possa manter minhas emoções e pensamentos firmes na confiança em Deus. Senhor, agradeço porque sei que estás cuidando de mim. Vou procurar seguir cada passo que me mostrares ser necessário para que o Teu plano se cumpra na minha vida. Confio em Ti e em Tua palavra. Entrego-Te todas as minhas ansiedades e preocupações. Cura-me de toda preocupação excessiva. Confio e espero em Ti. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.